Olá! Estamos aqui para mais um programa Diálogos com a Construção, aquele programa que você de 15 em 15 dias assiste de manhã, assiste de tarde, assiste de noite, de madrugada, perdeu o sono, vai lá e assiste, que agora o programa é gravado. E aqui que a gente discute tendências do mercado imobiliário, tendências da construção, inovação, tecnologia, industrialização da construção, ESG, sustentabilidade, transformação digital, jornada BIM, jornada da inteligência artificial agora, que é a grande pegada do momento. E aí, com quem que a gente discute isso? Com líderes empresariais que estão aí militando no mercado da construção, no mercado imobiliário, liderando empresas de renomada reputação. Quem está comigo hoje aqui? Meu convidado aqui, ó, do meu ladinho, Gustavo Zamporin, o cara CEO da P4, fundador, CEO, ele é tudo da P4. Criador da Universidade Corporativa P4, que ele vai contar pra gente aqui. Gustavo, beleza? Tudo bem, e você? Como é que vai, Bob? Prazer em recebê-lo aqui conosco. Eu que agradeço aí participar desse programa tão bacana, aqui com você, um visionário do nosso mercado, aí, um cara que está sempre aí provocando nós empresários a inovar, a pensar fora da caixa e a elevar o nosso mercado da construção em termos de nível aí. Muito bom. Bacana. Ótimo! E o papo aqui, eu já quero que você comece falando de quem? Da P4. Ele tem 3 filhos, gente, o quarto é a P4, tá? E por coincidência, a gente resolveu fundar a P4 quando eu soube que minha esposa estava grávida. Ah, é? Essa é uma do primeiro? Do primeiro filho. Opa! Então já se vão uns 12 anos, é isso? Já são 12 anos, 13 anos fazendo esse ano. 13 anos de P4. E ela foi fundada por mim e por Francisco, na época, um amigo nosso, que trabalhou com a gente na Gafisa e tudo mais no passado. E a gente, dentro de um plano de negócios, lá em 2011, a gente começou a empresa do zero, enfim, tinha pouco relacionamento com incorporadores e etc. E a gente definiu que a gente começaria a empresa como uma empreiteira de mão de obra, né? Então, fornecendo serviços para as construtoras, para as grandes construtoras, que era a rede de relacionamento que a gente tinha. Legal. Né? E assim começou, então, em 2011, com uma primeira obra nossa, que é icônica para a gente também, que foi um muro. Um muro? Um muro, numa obra da Gafisa, no Parque Barueri da Gafisa, e um contrato de R$80 mil. Então, uma obra que foi muito importante, porque foi o pontapé inicial nosso. E aí, assim foi, mas logo em 2012, dentro do plano de negócio, então começar como empreiteira, prestando serviço para as construtoras, depois virar uma construtora de terceiros e depois, no futuro, virar incorporador. Né? E assim as coisas foram acontecendo. Logo em 2012 veio a nossa primeira obra como construtora. Vocês vão ver aí na tela o Campesina Business Offices, empreendimento em Osasco, com selo Aqua, muito bacana inclusive, onde o incorporador nos ofereceu, como a gente era uma empresa muito nova, muito jovem, nos ofereceu a fundação em primeiro contrato, né? Combinado custo, prazo e etc. E se a gente fizesse bem a fundação, a gente ganharia o restante do empreendimento. E assim foi, a gente conseguiu evoluir muito bem e fizemos essa nossa primeira obra em 2012. Que bacana, uma história bacana. E quando você começou com empreiteiro de serviços civis em geral? Estrutura, fazíamos fundação, estrutura, alvenaria, revestimentos? Fazíamos estrutura, fazíamos alvenaria, fazíamos serviços gerais e depois de um certo tempo a gente se especializou em fachada, em revestimento em massa de fachada. Legal. Essa empresa foi até 2016, fizemos mais de 60 obras espalhadas em São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, com várias grandes consultoras. E depois de 2016 a gente fechou essa empresa. Ela já tinha cumprido o papel dela de dar toda a base para a gente criar a construtora. Né? Então a P4 vem em 2016? Não, ela começa lá atrás. Lá em 2012, ela já vem com o nome a construtora P4, sim. Sempre foi P4. Sempre foi P4. Desde 2011. Você só mudou o foco. É isso. De 2011 começou a empreiteira, 2012 começa a construtora, e as duas vão em conjunto até 2016. Aí você mata a empreiteira onde e a segue empreiteira acaba e segue a segue construtora. E entra os nossos negócios que a gente começa a participar de incorporações e etc. a partir de 2016. Isso.
E o posicionamento da P4, Gustavo, qual é? Ela é uma consultora puro sangue. Sim. O cliente dela são incorporadores habitacionais, Exato. de obra habitacional. Sim. E o posicionamento é como consultora, foco regional, São Paulo, só mais interior. Eu sei que você tem um posicionamento Alphaville forte, né? Sim. Fala um pouquinho sobre até o manifesto da P4, que eu sei que existe, né? Bacana, eu já assisti. Eu acho que antes da gente começar, vamos passar o manifesto? Vamos. O pessoal conhecer um pouco mais da gente aí. Vamos lá, vamos ver o que diz o manifesto da P4, hein, turma? Vamos lá. Surpreender positivamente é a maneira de colocar a nossa paixão em tudo o que fazemos. Como todas as empresas, somos feitos de pessoas. E são elas, as pessoas, que constroem coisas incríveis. Que transformam projetos em obras, antigos padrões em inovação. Trabalhos bem feitos em reconhecimento. Construímos nossa empresa desconstruindo mitos. Quem disse que prazo existe para não ser cumprido? E que não dá para entregar mais por menos. Que qualidade é uma meta a ser buscada? Ou que segurança é apenas importante? Para nós, pontualidade é uma questão de princípio. Excelência tem um preço, mas nosso desafio é torná-la acessível. Qualidade é o mínimo que se espera de uma empresa séria. E segurança é premissa básica para qualquer iniciativa na construção e na vida. Por que deveríamos fazer igual quando a gente sabe que dá para fazer melhor? Tudo pode ser mais simples, objetivo e encantador. Como a relação com os nossos clientes, que viram parceiros assim que compram as nossas ideias, antes mesmo dos nossos serviços. Afinal, números e resultados são importantes em qualquer negócio. Mas uma base sólida de verdade se constrói com confiança. E esse é nosso jeito de construir. Muito bom, esse aí é o manifesto da P4. Então comente um pouco agora sobre assim, número de obras que você tem, quem são seus principais clientes, foco regional, esse posicionamento. Eu acho que, primeiro falando um pouco aí do manifesto até, Bob, eu acho que ele já diz muito do que a gente é. Então, assim, a gente é uma empresa muito focada em pessoas. Eu acredito demais nas pessoas e creio que... E, de fato, não é uma conversa de boca para fora de empresário, né? Eu acho que a gente acredita... Eu tenho um lema na P4 lá que é o DRE, né? Não é o DRE contábil, mas é desenvolvimento, resultado e impacto. Então, assim, a gente desenvolve as pessoas, gera resultado, tanto para as pessoas, quanto para a empresa, quanto para todos os stakeholders, e todos os resultados geram impacto. Né? E acho que daí já alinha com o nosso propósito de impactar as pessoas e tudo mais, mas lá na frente a gente fala mais um pouco disso. Agora, então, muito focado em pessoas, os 4 pilares, então P4, por causa dos 4 pilares, que a gente entende que é o que interessa numa construção, né? Custo, prazo, qualidade e segurança do trabalho. Né? E sempre a nossa estratégia sempre foi ficar nesse quadrilátero, Campinas, Sorocaba, Santos, Mogi e São Paulo, né? Que é 50% do PIB aí da América Latina está aqui na região, e é onde as coisas acontecem. E então a gente sempre focou nessa região. Eventualmente a gente fez uma obra fora de São Paulo, Ribeirão Preto, a gente fez uma, estamos entregando a segunda agora, mas sob um regime de exceção. Então o foco é aqui. Hoje a P4 focada em obras de terceiros, né? Hoje a gente tem 12 ou 13 clientes incorporadores, dentre eles One, Cetim, Uni, Elbor, enfim, entre outros, que são obras que a gente faz para terceiros, né? Que a gente constrói, seja eles a preço fechado, seja eles a PMG ou também por administração. E a gente, ao invés de montar a nossa estrutura de incorporação, lá em 2016 a gente fez uma parceria, uma sociedade, com uma incorporadora lá de Alphaville, chamada RSF, onde a gente participa de todos os projetos de incorporação. Que era uma maneira da gente perpetuar o nosso negócio, né, gerando novos negócios de construção para a gente, e também reinvestir todo o capital que a gente vinha levantando ao longo do tempo. Né? Hoje você está com quantas obras exatamente? Hoje a gente tem 45 obras. 45 obras em andamento. Já entregamos 70 obras. 45 obras dá um orçamento de quanto? Hoje nós estamos falando em 1.800 bi, quase 2 bi aí de obra. De obra, muita coisa. É um volume grande. A gente tem hoje 500 colaboradores, 3.500 aproximadamente terceirizados. Já entregamos 70 empreendimentos, sempre residencial, salvo 2 ou 3 exceções comerciais, sempre predial,
Nunca fizemos casas, nunca fizemos galpões. Legal. Então, bem mão de focado obra terceirizada, empreiteiros. Sempre terceirizada. Tivemos algum período que montamos uma instaladora, que até comentei contigo uma vez, por uma escassez muito grande no mercado, mas ela ficou por um tempo só e hoje a gente tem 2 ou 3 obras só com essa mão de obra própria. Legal, bacana, histórico da P4 aqui. Agora me conta o seguinte, vamos de P4, P4 são 4 pilares, né? Exato. Não são 4 sócios. Não são 4 sócios, você pergunta, né? 4 sócios, né? Quem é? Não. Sobre Gustavo, quem é Gustavo Zanfolin? Trajetória no mercado, começou como? Formou engenharia civil, tal, foi por onde? Por onde navegou até chegar na P4, para inspirar os jovens que estão começando aí a carreira. Numa longa história curta aqui, né, Bob? Eu sou natural de Piraju, uma cidade do interior de São Paulo, próximo a Avaré, Ourinhos ali, cidade de 30 mil habitantes. E saí de casa com 17 anos para fazer faculdade em Londrina, fiz faculdade na UEL em Londrina. Ah, você fez Londrina? Fiz UEL em Londrina. E depois acabei logo fazendo estágio logo no primeiro ano de faculdade, isso é importante, acho que para todo mundo, os estagiários, aí, os universitários, acho que é importante. Hoje a gente não vê os engenheiros começando cedo no estágio, né? Então acho que isso é muito importante, me deu muita base. E durante a faculdade eu fiz estágio sempre na construção civil, sempre em empreendimentos residenciais, verticais e tudo mais. Mas depois de me formar, surgiu uma oportunidade na ALL, que era uma empresa de ferrovia, nada a ver com o mercado imobiliário. Ferrovia, olha que interessante. Que a ALL é uma empresa do grupo 3G, dono da Ambev, lojas americanas, do Lehman e tudo mais. E eu achei uma oportunidade interessante, uma empresa que estava em reestruturação, né? Eles tinham comprado a concessão de ferrovia. E no fim foi uma grande surpresa, porque apesar de tecnicamente eu não conhecer do negócio, em termos de gestão, fez muita diferença na minha vida. E hoje eu digo que minha escola de gestão foi a ALL, porque lá a gente aplicava Vicente Falcone e tudo mais. Então foi a minha grande escola de gestão. E depois de 3 anos e meio, 4 anos, cresci, evolui muito lá, resolvi voltar para o mercado imobiliário e vim para São Paulo, para a Gafisa. E aí sim, entrei nos trilhos novamente em termos técnicos, né, num negócio que eu sabia fazer muito bem. Aí foi para a obra? E aí fui para a obra, trabalhei na Gafisa, em obra, depois fui gerente na Fink, consultora, uma outra consultora aqui de São Paulo, e aí em 2011 a gente montou a P4. Legal. Você é Gustavo Zanfolin, aí, você que está assistindo aí, tá vendo? Interessante esse seu banho de loja em gestão, né? E foi, viu? Falcone, gerenciamento pelas diretrizes, exatamente, gerenciamento da rotina. Exatamente. Sabe que é a escola nossa aqui também, né? Muito bom. Quando você até está fazendo 34 anos, e lá na década de 90, 93 mais ou menos, a gente começou a trabalhar com sistemas construtivos inovadores para habitação de interesse social. Olha que curioso, lá atrás, há 34 anos atrás. É um visionário. Aí é o seguinte, me incomodava essa história do desperdício, do retrabalho na construção. Aí eu falei, poxa, o que está acontecendo em termos de qualidade? E fui estudar tecnologia, o Total Quality Management do Japão, e Vicente Falcone estava aplicando isso no Brasil, trazendo a escola japonesa para o Brasil, na indústria. Aí comecei a fazer os cursos do Falcone. Na época, a Fundação Cristiano Ottoni, eu ia para Belo Horizonte, fazia curso com ele, peguei aqueles livros dele, estudei aquilo de quando. Aí eu falei, eu preciso fazer um depara da indústria para a construção. Aí desenvolvemos uma metodologia, sistema de gestão da qualidade para empresas construtoras, com base em quê? Vicente Falcone e toda a escola japonesa. Uma lenda de gestão. E eu, quando vim para a Gafisa, a Gafisa tinha sido comprado pelo Grupo 3G na época, né, que era o GP depois. E foi implantado na Gafisa também, acho que em 2002, 2004, alguma coisa assim, tinha sido implantado na Gafisa também a mesma metodologia. Legal. Muito bom. Mesmas escolas. Mesmas escolas, exatamente. Queria fazer uma reflexão com você. Você diz assim, poxa, olha, a P4 é uma consultora puro sangue. Puro sangue. Eu observo o seguinte, hoje uma dificuldade muito grande em construir. Sim. Olha, vou dizer o seguinte, você já ganhou minha admiração, é um herói.
Porque eu vejo assim, eu vejo que a relação entre contratante e contratado mudou. Ela era uma relação extremamente amistosa, vamos fazer parceria, vamos desenvolver, você será meu parceiro eterno, estamos casados para sempre, etc. E isso, com o tempo, né, foi mudando. E às vezes eu sinto até relações agressivas entre contratantes e contratados. As margens são extremamente reduzidas, né? A margem líquida, se pegar uma consultora puro sangue, chega até a assustar. E aí no ambiente ainda de escassez de mão de obra, de dificuldade de qualificação de engenheiros, etc., né? E você tem que garantir prazos e custos com inflação setorial, INCC, que muitas vezes não mede o custo real de obra e tal. Eu queria que você refletisse um pouco o que quais são esses desafios hoje que você tem, uma construtora tem para ficar no mercado, para sobreviver no mercado. Porque a sensação que eu tenho até, não sei se você confirma essa hipótese comigo, que as margens na cadeia produtiva, elas estão desigualmente distribuídas. O incorporador fica com uma margem que eu acho que é boa, quando desce para o construtor essa margem cai, quando desce para o projetista cai mais ainda, quando desce, chegou no empreiteiro, ela está difícil. Então, é como se houvesse uma distribuição desigual de margens de uma cadeia produtiva que todas entregam valor. Se a cadeia produtiva não estiver saudável, você não consegue realizar os negócios. Queria uma reflexão sua. Sim. Assim, o Bob, eu vejo, acho que a grande, essa questão da relação, né? A gente vê um movimento, eu sempre falo, de 2010 para cá, como em outros mercados, na indústria, etc., há uma terceirização do produto. É como a Apple, ela produz o telefone dela lá na China e tudo mais, né? E essa mesma lógica vem acontecendo no mercado imobiliário de uma forma ainda muito tímida, mas à medida que vem aparecendo boas construtoras, como a P4, outras que a gente conhece, o Contec, Constru Company e tudo mais, que são empresas sérias, empresas robustas que têm condição de entregar um bom produto, né? E esse mercado eu vi ele ao longo desses 13 anos crescendo, surgindo boas empresas, né? Mas com o advento da pressão dos custos depois da pandemia, a gente vê de fato, eu falo que isso é um sanduíche, né? Então assim, você tem o incorporador em cima, né? A construtora embaixo, no meio e as empreiteiras embaixo, né? Então, as construtoras de terceiro pura têm sido pressionadas e apertadas, né, lá de cima, e a gente não pode distribuir esse aperto para o nosso empreiteiro, para o nosso fornecedor, senão ele não aguenta, porque a margem dele é menor ainda que a nossa, né? Então, as margens que as construtoras de terceiro trabalham, eu brinco que, se falar de 10% de taxa, né, que a gente fala, eu estou falando de 5% do VGV. Não desmerecendo as imobiliárias, mas a gente recebe 5% do VGV para ter toda a responsabilidade pelo produto como um todo, com todos os passivos e com todas as dificuldades que a gente tem no mercado, né? Então, de fato, há um desequilíbrio, as relações têm piorado, né? Mas eu acho que com isso, não só a gente, a P4, como outros concorrentes que são amigos e tudo mais, a gente tem selecionado mais os parceiros, cada vez mais trabalhar com incorporadores que sejam de fato parceiros, né, que entendam o momento de mercado que a gente está passando. Eu brinco que hoje o mercado, com toda a escassez de mão de obra, eu acho que a gente vai falar sobre isso, mas o jogo hoje não é de quem ganha, é de quem perde menos. É muito dolorido falar isso, mas de fato é isso que tem acontecido. A gente tem um problema estrutural com relação à correção dos nossos contratos, que até você poderia ser esse cara para puxar essa bandeira com relação, na FGV e tentar... Foi revisto a cesta básica do INCC o ano passado, só que ele ainda não reflete a realidade. A realidade das contas. E eu acho que isso é importante tanto para a gente construtora quanto para as incorporadoras, que também corrigem seus contratos no INCC. Então, isso gera um desequilíbrio muito grande nos contratos. Então, é isso. Acho que esses são os grandes desafios. Na P4, especificamente, a gente... Acho que foi um pioneiro, como consultora pura disso, a gente criou uma estrutura de projetos muito robusta, que a gente procura, com os
incorporadores que nos dão abertura, a gente procura entrar com eles desde o desenvolvimento do produto, desde a compra do terreno, e vem fazendo um trabalho de equalização, de coordenação de projetos, para que a gente consiga ser mais assertivo em custo, em prazo, etc. Né? Então, nesses casos, as coisas fluem melhor. Né? Quando a gente entra antes no projeto, né, a gente consegue desempenhar melhor. Quando eu já chego numa concorrência, com os projetos executivos prontos, elaborados, já fica mais difícil da gente atuar numa reengenharia e etc. para viabilidade de custos do negócio. Né? Você já entrou até em linha, já respondendo uma questão que eu ia te levantar. É assim, perante esses desafios, quais as estratégias que vocês vêm adotando para, primeiro, sobreviver no mercado e garantir prazo, custo e qualidade? Você já falou uma delas, Sim. Que é ter uma área de projetos robusta, que já desde o início você entra junto com o incorporador e você já vai trabalhando na história da construtibilidade, né? Vai ajeitando. Que outras estratégias vocês vêm trabalhando? Essa é uma delas. Eu acho que uma outra importante é que a gente tem uma controladoria de custo muito forte. Né? A gente sempre orçou muito bem as obras na P4 e os orçamentos sempre passaram por analistas, coordenadores, gerentes, diretores. Tiago, meu sócio, que toca a operação, passa na mão dele todos os orçamentos. Eu, até 2 anos atrás, eu olhava todos os orçamentos também. Então, a gente sempre orçou muito bem as obras. Eu brinco que orçamento, a gente tem preço unitário, que a gente tem que acertar. Sim. A gente tem quantitativo, que a gente precisa acertar. E depois a gente tem toda a logística e a estratégia de execução da obra, que a gente tem que pensar muito bem quando a gente orça, né? Para estimar os custos e etc. Então, a gente sempre olhou muito para esses 3 pilares. Mas, dado o aumento de custos, principalmente nos 2 anos pós-pandemia, com relação a materiais, que foi exponencial. Agora, depois de 2 anos, ele baixou um pouquinho, mas não voltou aos patamares que a gente tinha antes. E agora, esses outros 2 anos, 23 e 24, o aumento de mão de obra muito forte, dado a escassez, Sim. que ele vem devagarinho, aumentando desde 2020, mas hoje ele chegou num patamar muito alto. Isso nos desafia muito para a gente executar bem as obras. Né? Então, essa controladoria, acompanhamento de custos mensais na P4, rodada com todos os engenheiros, com todos os GGOs, diretores, superintendentes, é feita com uma rotina frequente, mensal, de acompanhamento. Além de outras ações menores que a gente faz com fornecedores parceiros, etc. Né? Mas, eu acho que, vamos lá, se pegar nos últimos 2 anos, não vou nem falar dos últimos 4, mas nos últimos 2 anos, o custo de construção na nossa análise aumentou em média 20% nos últimos 2 anos. 2 anos. 2 anos. Enquanto que a gente tem uma correção de NCC de 10%, 12% nos últimos 2 anos. E o teu contrato está amarrado no NCC. E o meu contrato está amarrado no NCC, então a gente tem um gap de 8% a 10% do orçamento que a gente precisa buscar. Né? Em contrapartida, a gente tem muitos parceiros, alguns incorporadores que entendem isso e ajudam no reequilíbrio econômico do contrato. Perfeito. Tenho tido boas surpresas positivas de incorporadores que estão se mostrando parceiros, entendendo esse desequilíbrio econômico e dizendo, acho que a gente fez um bom trabalho. Eu tenho obra, por exemplo, que a gente faz uma análise de preço unitário orçado versus realizado, a gente estouraria 10%, 5 milhões de reais numa obra de 50 milhões. E a gente conseguiu segurar e estourou 2 milhões de reais. Então a gente perdeu, mas perdeu menos do que poderia ter perdido. Entendi. Então acho que eu acho que isso Eu gostaria que você mostrasse algumas fotos para a gente de obras, empreendimentos que você tem feito. Vamos dar uma rodada, umas imagens para quem está nos assistindo. Esse é o empreendimento, o Dom José, né, o Aquapark Barueri, empreendimento bastante grande, aí de 700 unidades, bastante legal com a CNA Hospitalete, lá em Barueri. O que mais que nós temos? Esse é a primeira grande obra da P4, tá? O Air Offices, é um empreendimento comercial que a gente fez lá em 2014, com selo Aqua também, um ícone, na época, até há 1 ou 2 anos, era o prédio mais alto de Alphaville, de Barueri. Esse é o empreendimento do Jardim Sul, AP Jardim Sul, com a Iuni, que a gente está entregando agora, inclusive.
todo o time lá, Agostinho, Silvinha e tal. Uhum. O que mais que nós temos? Aruanã, o Aruanã também é um empreendimento, são 2 torres, a gente só vê uma torre aí na foto, mas são 2 torres, empreendimento de alto padrão lá em Alphaville, da JMF, um parceiro nosso. Uhum. Essa foi a primeira obra. Essa foi o Campesina, lá em Osasco. Você comentou no início da conversa aqui. Esse é o Campesina, onde a gente começou pela fundação. O Thiago, que é meu sócio hoje, diretor de operações, foi o engenheiro dessa obra, inclusive. Uhum. Esse é o Gran Alphaville, uma obra em construção, uma obra que a gente é sócio, parceiro. Perfeito. Esse é o Infinity, também um alto padrão junto com a JMF. Oasis, com a CNA Hospitality, um grande empreendimento também, super bacana. Uhum. Esse é um patrimonial nosso, é um residencial com serviço, esse é bem interessante. O projeto tem uma piscina no meio do prédio. Isso é da própria P4? Isso é da P4, Tá. A P4 com a RSF está construindo para alocar. Tá. A gente contratou a House para fazer todo o trabalho de administração, a House da Vitacom, né, para fazer todo o trabalho de administração do condomínio e locação das unidades. Legal. São 264 Alphaville, unidades. É um residencial com serviços. Legal. Super moderno e tudo mais. Esse é o SP Code, a primeira obra que a gente fez com a Cetim, uma grande parceira nossa. Foi uma honra ter feito essa obra aí, muito bacana. Aqui perto da Avenida Paulista. Legal, obras bacanas, hein? Emblemáticas. Gustavo, eu queria agora que você fizesse uma reflexão conosco, hein? Né? Todos os colegas nossos, diretores, CEOs, etc., o mercado tem sinalizado a história da escassez de mão de obra. Não se consegue contratar um carpinteiro, um armador, um eletricista, um pedreiro, enfim. Como é que você vê essa história de escassez de mão de obra? Como é que você tem trabalhado isso? Se com parceria, com seus empreiteiros, e também comentasse sobre a questão da qualificação de engenheiros e arquitetos. Eu sei que você tem a UniP4, que é a Universidade Corporativa P4, uma tentativa sua, que eu acompanhei lá, uma iniciativa, não foi uma tentativa, né, de botar a universidade em pé, aí você pivotou, né, fez algumas correções. Eu quero falar um pouco sobre mão de obra. Falando um pouquinho da engenheiros e arquitetos, né, a gente, cada vez mais, a gente vê uma diminuição do interesse das pessoas, né, dos jovens fazerem engenharia. Né? A gente sabe no Mackenzie, por exemplo, conversando com uma coordenadora lá há uns 2 anos atrás, a gente contratava muito estagiário de lá, me disse que de 4 turmas, eles estavam fechando 2 turmas e reduzindo para 2. Uhum. A FAAP, se não me engano, se eu estiver enganado, me corrija, mas fechou o curso de engenharia civil. Verdade. Então, enfim, isso é um sinal muito ruim. O que a gente tem feito, basicamente, com a mão de obra que resta, engenheiros e arquitetos, a gente criou a Universidade P4, que está muito alinhada ao nosso propósito de impactar a vida das pessoas, e tem trabalhado o desenvolvimento dessas pessoas. Eu te comentei que a Universidade P4 está fazendo 1 ano, agora em agosto. Nada mais é que uma área de treinamentos muito forte dentro da empresa. Temos uma plataforma online onde a gente tem trilhas de desenvolvimento, né, que todos os colaboradores da P4 podem acessar e podem se desenvolver. Eu tinha uma visão muito focada em soft skills, né, que eu achava que as pessoas se interessariam mais por soft skills, mais do que hard skills. E o ano passado a gente teve uma aderência muito, não digo muito pequena, mas menor do que a gente imaginava, porque a gente estava com muito conteúdo dentro da plataforma baseado em soft skills. Tá. Agora, esse ano, a gente deu uma virada e começou a dar mais treinamentos técnicos, não só deixá-lo entrar na plataforma, mas provocando cursos online com os professores da própria P4, diretores, superintendentes, dando aula de previsão financeira, aula de acompanhamento de cronograma, aula de reorçamento e assim por diante. E isso tem dado um efeito muito bacana, né? O lado ruim de toda essa história é que, da decepção um pouco, é que a menor aderência na plataforma é do nível de estagiário.
por incrível que pareça. Curioso, hein? Isso deixa a gente bastante triste, porque são as pessoas que precisam mais se desenvolver, que estão começando sua carreira e que talvez não estejam entendendo a importância do desenvolvimento para o futuro delas, né? Então a gente tem na P4 tentado trabalhar muito isso, que quando você faz análise lá dos acessos à plataforma, a gente vê que estagiário é o nível que menos acessa essa plataforma de desenvolvimento. Perfeito. Né? E a mão de obra operacional? Mão de obra canteiro, chão de obra? Carpinteiro, como é que você vem trabalhando? E os empreiteiros parceiros seus vêm trabalhando essa... Eu acho que é muito esse trabalho de relacionamento, né, com os fornecedores. E entrando um pouquinho, falando até de produtividade, né, eu acho que a gente sempre, como a gente foi engenheiro de obra, como a gente foi empreiteiro e tudo mais, a gente sabe a importância do coordenador da obra, a importância da obra em dar condições para que o carpinteiro, para que o pedreiro trabalhe e produza. Afinal de contas, eles ganham por tarefa, por produção. Então a gente sempre teve um cuidado muito grande com relação a isso. E hoje, a gente, para aumentar a produtividade, tem trabalhado, ao invés de trabalhar com grandes inovações, etc., reduzindo a mão de obra, a gente tem trabalhado com microindustrializações, que a gente chama, né, que é melhorar a logística do canteiro. Por exemplo, uma torre que a gente faria só com mini grua, a gente está colocando uma grua, às vezes colocando uma paleteira para transportar blocos, bombeamento de argamassa. Em projetos, a gente trabalha... Aonde a gente consegue, a gente tem trabalhado buscando fazer laje plana para reduzir a quantidade, até por questões de sustentabilidade também, mas reduz o trabalho do carpinteiro para montar a laje, tem mais volume de concreto. Então acho que são pequenas ações que têm facilitado um pouco o dia a dia, a produtividade desse profissional, desse oficial lá no campo, né? Então é nisso que a gente tem trabalhado, sabe? A gente está com uma iniciativa, talvez fosse até interessante a P4, num determinado momento, aderir a essa iniciativa, que foi, eu fiz aqui uma roda de benchmark com 140 diretores técnicos, das várias construtoras, incorporadora consultora e tal. E a mão de obra apareceu como uma unanimidade do principal gargalo. Aí eu disse o seguinte, eu falei, gente, se é uma dor, nós temos que resolver essa dor. Nós vamos esperar que o empreiteiro vai resolver essa dor, né? Que alguém, né, do divino vai resolver a dor. Aí eu falei, vamos formar um fórum de consultoras e a gente começou a fazer uma reflexão muito interessante. Por que o jovem não está sendo atraído? A gente tem o levantamento que o Autodoc fez, a idade média hoje no canteiro de obras é 42 anos. Nós vamos ter um apagão de mão de obra por envelhecimento e o jovem não vem. E a gente viu o seguinte, mas o iFood rouba a mão de obra, né? O Uber rouba a mão de obra. Aí começamos a analisar essa história e surgiu uma linha de raciocínio interessantíssima. Nós tivemos 2 reuniões já altamente produtivas sobre isso. É onde a gente focou no seguinte, o operário ele tem que ter um plano de carreira. O engenheiro não tem um plano de carreira? Sim. Ele entra como trainee, começou a estagiário, depois ele vai para trainee, depois ele ganha uma obra, aí ele vai gerenciar uma obra, aí ele vai para um gerente geral, coordenador de obras, um gerente de obras, GGO, até poder chegar a um diretor. Sim. Poxa, se um operário entra, um ajudante de carpinteiro, por exemplo, a gente fez um levantamento, esse cara entra ganhando R$1.800, R$2.000. Só que um carpinteiro sênior, segundo os nossos colegas, né, sinalizaram o seguinte, que um carpinteiro sênior hoje ganha R$14.000, mais que o engenheiro. Exato. Mas será que nós estamos dizendo para esse que entra lá no comecinho da carreira como ajudante de empreiteiro auxiliar que ele pode chegar a 14? Não. A gente está desenhando uma trilha de conhecimento que ele pode ser capacitado e chegar aos 14? Não. Aí nós começamos a desenhar essas trilhas para 12 ofícios. Carpinteiro, armador, pedreiro de alvenaria, pedreiro de revestimento de argamassa, pedreiro de revestimento cerâmico, eletricista, encanador, enfim, vários ofícios. E, curiosamente, nós descobrimos algo
absolutamente interessante, que o cara consegue, se ele tiver uma trilha de conhecimento, primeiro que ele tiver esse plano de carreira estabelecido, ó, você tem condições o número que está aparecendo é o seguinte, ele dá para começar com R$2.000, ele pode terminar a carreira com 10, 12. Sim. Olha, que é punk. Um cara de Uber e de iFood não vai chegar nunca. Ele vai ficar nos 2.500 e nunca mais vai sair disso aí. Sim. Bom, mas então se a gente desenha a carreira, então nós estamos desenhando os planos de carreira, estamos desenhando as trilhas de conhecimento. E mais, estamos chegando à conclusão que em 3 anos o cara consegue, não chegar nos 14, mas ele consegue chegar nos 8 já, etc. Sim. Ele dá um input, um plus na carreira fantástico. E aí vem a grande pegada. Mas quem é que tem que dar essa capacitação e fazer essa capacitação? O sênior. Então, o carpinteiro sênior treina o júnior, o pedreiro sênior treina o júnior. E a gente está desenhando essas... A gente vai criar um book, um caderno, o que é o ofício, qual é o plano de carreira do ofício, quais os patamares salariais para esse ofício específico, qual a trilha de conhecimento, quem provê essa trilha de conhecimento e como que nós vamos fazer isso acontecer efetivamente. E puxar um empreiteiro, apoiar aquilo que você falou, das condições de trabalho para o empreiteiro performar. Ferramentas, equipamentos, uma logística de obra adequada, uma condição de canteiro adequada. Olha que curioso. Algo que virou dor está virando uma solução. Sim. Eu entendo que é por aí o caminho e eu ia te dizer exatamente que precisa passar nosso mercado pela profissionalização. Quando a gente vê na indústria, né, por exemplo, a Toyota em Sorocaba, né, você vê que ali tem todo um polo tecnológico que foi coberto de grandes indústrias que são fornecedoras da Toyota, porque a Toyota também terceiriza, né, os seus produtos. Então, assim, a gente precisa profissionalizar o nosso setor, né, para que os nossos empreiteiros consigam ter condição de treinar, capacitar e reter esses profissionais. Porque hoje a gente vê um turnover muito alto desses profissionais que pulam de uma empresa para outra, de um canteiro para o outro, sem a mínima... Né? Então, assim, eu acho legal fazer esse plano de carreira, eu acho que é um primeiro passo, mas a gente tem que passar por uma profissionalização do nosso mercado, que aí entra numa questão de custo também, que é um problema. A gente sabe que a gente vai sempre bater no custo, que é a mesma história da inovação. A gente sempre vai bater no custo, porque o preço final de venda do imóvel não pode subir e assim por diante. E esse componente de condição para o cara trabalhar. Porque o cara tem que ter boas condições para trabalhar dentro do canteiro, porque ele não quer hoje ficar embaixo de chuva, ele não quer hoje ficar carregando bloco, né? Então, se a gente conseguir unir esses 3, vamos chamar de 3 pilares, né? Profissionalização do nosso setor, das empresas do nosso setor, com regulação, com melhores regulações, eu acho que tem que ter, por causa de custo. Um plano de carreira e melhores condições de trabalho, eu acho que a gente pode avançar. Isso. Fora isso, eu também não consigo enxergar muita luz no fim do túnel, não. Agora, eu estou, assim, gratamente surpreso com os resultados que nós tivemos. Ontem, por exemplo, nós tivemos uma reunião dessa com 25 colegas, entendeu? Cada um trazendo a sua realidade. Experiência. E quando cruza, é muito próximo, as realidades são muito próximas. Então, nós temos condições de ter uma atuação setorial. E mais, o que você falou da profissionalização, nós temos que profissionalizar o empreiteiro. Nós temos que apoiar esse empreiteiro. Exato, esse cara tem que saber fazer gestão financeira, medir produtividade, uma transformação. Dimensionar a equipe, controlar a qualidade do serviço dele. Ele é um empresário. Exato. Ele precisa, como empresário, estar bem preparado. E te contando, até aproveitando uma experiência que a gente teve na P4 o ano passado, a Ju, que é a nossa superintendente de gestão, mais o Cássio, um superintendente de obras nosso, fizeram um trabalho de rodar as escolas técnicas, de técnicos em edificações, que a gente estava montando um planejamento de técnicos em edificações, ao invés de seguirem a carreira para engenheiro, que é o que naturalmente acontece, para que eles sigam, porque eles têm perfil para isso, para a carreira de mestre de obras, para a gente substituir os mestres. Cara, a gente fez eventos com 100, 150 técnicos, a gente conseguiu selecionar 1, 2. Por falta de interesse? Por falta de interesse, porque esse técnico de edificação, ele quer seguir o plano de carreira e virar engenheiro, e não virar mestre. Eu tenho mestre que ganha R$25 mil por mês. Sim.
né? Tem mestre que ganha mais de 30 mil reais por mês por aí. Sim. Né? Então, ou seja, é uma carreira, e a gente até mudou o nome, vamos chamar supervisor de obra, ao invés de mestre de obra. É uma carreira linda, uma carreira super honrosa, né? Sim. Só que o jovem que está fazendo técnica de edificação, ele prefere seguir a carreira de engenheiro. Né? Então... É uma mudança de enfoque. Vamos falar, você falou de iniciativas desse tipo, etc. e tal. Eu sei que vocês têm um trabalho bacana também na área de responsabilidade social. Queria que você falasse um pouco sobre ESG. Qual é o compromisso que a P4 tem em relação nessa jornada do ESG? Como é que ela está se posicionando? Que ações e projetos ela tem, tanto seja na sustentabilidade ambiental, quanto no pilar social, seja na governança? Sim. No ambiental, a gente tem, acho que acompanhado o que a maioria das empresas tem feito, né? Com relação à redução do uso de madeira, essa história da laje plana mesmo, uma coisa que a gente reduz bastante o consumo, controle de gestão de resíduos, controle de água, energia, esse tipo de coisa. Nos produtos que a gente tem atuação sempre preferindo por aquecimento a gás, esse tipo de coisa, a gente não tem feito grandes coisas com relação ao ambiental. No social, que é um forte nosso, a UniP4, que a gente já falou aqui, a gente tem o Instituto P4 também, que é um instituto que apoia crianças já jovens, né, de 8º e 9º ano do ensino fundamental. Então a gente faz um trabalho com muitas crianças, todos os anos tem turmas novas, num projeto chamado Projeto Impulso, que é um projeto autoral nosso, e a gente destina 2% do lucro líquido da P4 para esse projeto. Legal. Né? E governança, eu acho que assim, a gente, dentro das nossas marcas de cultura que a gente fala lá, uma delas é transparência, né? Outra é hierarquia horizontal, que a gente trabalha muito forte. Então acho que a gente procura ter uma transparência muito grande dos números e das coisas, das estratégias da P4. A gente tem todo um plano de reinvestimento que a gente faz anualmente. A gente é auditado pela BDO, uma das 5 maiores empresas de auditoria do mundo, já há 6 anos. A gente é GPTW já também há 6, 7 anos. Enfim, então acho que a gente tem trabalhado... Tá na linha. Tá ótimo, beleza. Sempre com o arroz com feijão bem temperado, que eu gosto de falar. Essa né? boa. Sem inventar fazer muito bacalhau, nem nada, né? Mas é nessa linha que a gente tem trabalhado. Legal. Gustavo, a gente está meio que indo para os finalmente aqui, passamos por vários assuntos. Eu queria que você olhasse para aquela câmera ali, que é só sua, e desse uma mensagem final para quem está nos assistindo. Quem que nos assiste aqui? Assiste os diretores, CEOs, engenheiros, gerentes, estudantes, estagiários, né? Enfim, deixa uma mensagem aí nesse momento, você que é um empresário batalhador aí, gostaria que você deixasse um recado final ali, é só sua. Eu acho que assim, eu acho que modéstia à parte e na humildade da minha idade, inclusive, eu tenho mais a aprender com vocês aqui, né? Afinal de contas, eu tenho 42 anos, acho que um dos mais jovens aí dos empresários. Dos empresários que você tem entrevistado. Mas eu acho que para empresários, eu gostaria de dizer que eu acho que a gente, como empresário, a gente tem a obrigação de impactar a vida das pessoas, né? Então, sejam elas dentro das nossas empresas, treinando, desenvolvendo, fazendo com que as pessoas cresçam e conquistem seus objetivos, como também em toda a nossa comunidade, perante os nossos fornecedores e tudo mais. Então, acho que queria passar para os empresários essa responsabilidade efetiva, né, de procurar impactar a vida das pessoas de alguma forma, né? E para as pessoas, para os profissionais do mercado, colaboradores, etc., eu acho que tem uma coisa que eu sempre falo na P4, que sejam protagonistas das suas carreiras, né? Eu acho que eu sempre fiz isso na minha vida e continuo fazendo, de acordar de manhã cedo, levantar da cama e fazer o que tem que ser feito, né? Sem chororô, sem mimimi, trabalhar pesado, plantar bastante, sempre estar plantando, porque a colheita com certeza virá. Então, acho que se formos protagonistas das nossas carreiras, eu acho que metade do caminho já está andado aí, já está completo.
Muito bem, viu só? Recado, mensagem final de Gustavo Zanfolin. Bom, queria agradecer aqui ao Gustavo por estar conosco aqui. Foi um prazer recebê-lo, passou mensagens importantíssimas, um jovem empresário aí que está já criou uma empresa, né? E criou uma trajetória super promissora. E agradecer a quem está nos assistindo aqui, né? Curtam a entrevista, passem para os seus contatos e daqui a pouco a gente está de volta. Obrigado, namastê.